Plantcast, o podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Olá, ouvinte do Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas do Brasil. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Nós vamos discutir hoje sobre como construir a fertilidade do solo para fruteiras. Como fazer o equilíbrio de bases, equilíbrio de cálcio, potássio e magnésio. Para falar sobre esse assunto, estou aqui com o agrônomo sênior Fábio Vale, agrônomo sênior da América Latina, da ICL. Tudo bem? Ô Zé, como é que tá as coisas? Tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui em mais um podcast. E vamos estar falando aí desse assunto interessante junto com o nosso convidado ilustre. Legal, Fábio. O prazer é nosso. Eu que agradeço aí pela sua participação. Também estou aqui com o Jefferson Ferreira, que é o CDM da região do Espírito Santo. Tudo bem, Jefferson? Tudo bem, Zé Marcos. Eu também queria dizer que é uma satisfação estar aqui conversando com vocês aqui hoje, com esse assunto que é tão pertinente, principalmente para as fruteiras tropicais. Legal, Jefferson. Muito obrigado também pela sua participação. E para falar sobre esse assunto importante, pessoal, nós convidamos hoje a referência, a autoridade no assunto, o Geraldo Ferreguete. Tudo bem, Geraldo? Ei, Zé Fábio, Jefim. É uma honra muito grande, estar participando desse momento aqui. E espero poder contribuir e que tenhamos boas discussões aqui sobre esse tema apaixonante que é a nutrição de plantas, E parabéns aí vocês pela iniciativa. Eu acho que são assuntos aí que são muito pertinentes, Eu acho que se evoluiu muito em plantas para se falar em proteção de plantas, Hoje, graças a Deus, o foco é na nutrição. Então, eu acho, assim, muito interessante essa iniciativa de vocês de discutir isso nesse ambiente aqui. Com certeza, Ferreguete. Nós que agradecemos. Muito obrigado pela sua participação, estar aqui conosco, compartilhando um pouco sobre a sua experiência. E, Ferreguete, para quem não te conhece, eu queria que você apresentasse um pouco sobre a sua formação, a sua experiência. Eu sei que você trabalhou um pouco aí também já com mamão papai, a margem de absorção de nutrientes, fez um trabalho junto com o GAP. Se puder falar um pouco mais sobre a sua experiência aqui para os nossos ouvintes, por favor, fica à vontade, Ferreguete. Obrigado, Zé. Olha bem, eu sou engenheiro agrônomo, formado aqui na Federal do Espírito Santo, fiz alguma especialização na área de irrigação e eu acho que assim, a minha vivência maior com nutrição de planta foi nos 22 anos que eu fui diretor da Calimã Agrícola, que é uma das maiores exportadoras de mamão do Brasil. E, como você mesmo falou, nós tivemos a oportunidade de, junto com o GAP, que para mim, eu sempre falo, que isso foi feito junto com o professor Witt, nós fizemos um estudo, que determinou a marcha de absorção de nutrientes do mamão. E esse trabalho, Zé, ele foi fundamental, Fábio, Jefferson, para assim, porque botar luz em alguns pontos que era meio obscuro no papai. Se você observar, até os níveis foliares que a gente considerava bom para mamão, mudaram muito depois desse estudo feito aí com o pessoal do GAP, aí, com o professor Witt. A gente falava em 20 miligramas de nitrogênio, esse número caiu para 12, os níveis de potássio, a importância do ferro e do manganês, que a gente sempre tinha assim, um foco muito no boro para mamão, mostrou que realmente tanto ferro como manganês são fundamentais para a cultura. Então, acho que foi um estudo que deu as bases, principalmente para a gente trabalhar com fertirrigação, que é uma nutrição quase que diária da cultura. Então, esse estudo feito com o pessoal do GAP foi fundamental, inclusive para resolver problemas, principalmente na fruta de exportação. Se falava muito em amolecimento de polpa, e nós vimos claramente que isso aí está muito ligado à relação potássio-nitrogênio, e joga a luz sobre alguns produtos que era até meio negligenciado no mamão, como o enxofre, como o cálcio, que nós sabíamos que era necessário, mas era assim, como eles estavam fora da nossa rota normal de operação, às vezes esses produtos eram negligenciados. E a marcha mostrou a importância fundamental desse equilíbrio, igual você falou mesmo no título, desse equilíbrio nutricional na construção de um papaya de qualidade. E isso aí, de certa forma, você meio que transfere aí para outras frutas aí que tem tipo o coco, por exemplo. A gente pode comparar assim até algumas coisas na marcha do coco, que o papaya lembra um pouco o coco com relação a isso. Mas eu acho que foi um estudo assim fundamental para estabelecer todo o processo de nutrição do papaya. Bom, eu já tive algumas vezes na região, até com você rodando umas lavouras de papaya, aprendi bastante naquela época, A gente viu que a cultura grande parte da área é fértil irrigada,
altas doses de nutrientes, potássio, a gente vê uma grande quantidade de potássio sendo aplicada. E eu queria que você comentasse um pouco hoje como é que está essa relação, né, dessa alta quantidade de potássio com a salinidade, né? Que é um problema crítico do cloreto de potássio, que é a principal fonte utilizada. Ô, Fábio, esse assunto aí, eu estava falando sobre essa relação potássio-nitrogênio, é um equilíbrio, tipo assim, o potássio é requerido em altíssima quantidade, a gente fala de 700 a 900 quilos de potássio num ciclo aí de 24 meses do mamão. Eu acho que, paralelo aí, só a banana que vai consumir em alto nível, e você tem um risco muito sério, né? Primeiro, a salinidade, que chega a queimar o sistema radicular com excesso de potássio. E quando você usa uma fonte como o cloreto de potássio, você tem ainda o componente do cloro, né? Que é você está fazendo raiz por um lado e matando do outro, né? No mesmo procedimento de adubação. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande porque, às vezes, o excesso de potássio ele é muito mais danoso para a qualidade da fruta. Toda aquela licorosidade da fruta, ela desaparece quando você tem excesso de potássio. É aquele fruto seco, sem sabor, entendeu? E a falta, você sabe, é aquele fruto amarelo, sem doce. Então, esse equilíbrio do potássio é fundamental para a qualidade da fruta, principalmente da fruta que vai para o mercado externo, que é uma fruta que você colhe num estágio de maturação um pouco mais avançado do que o mercado interno brasileiro. O europeu, principalmente o europeu, ele quer uma fruta praticamente toda amarela, senão ele não consome. Então, para você colher essa fruta nesse estágio de maturação mais avançado, você tem que ter uma nutrição grande de potássio. Então, qualquer descuido aí na fertirrigação, você corre o risco do excesso e aí os problemas são gravíssimos na qualidade da fruta. E na fertirrigação, praticamente hoje, a fonte principal de potássio que nós temos é o cloreto de potássio. Até por disponibilidade, por custo. Então, o risco de você ter problema é muito grande, certo? Com a utilização desse produto na fertirrigação do papai. Perfeito, Geraldo. Pegando um gancho nessa pergunta que o Fábio Vale falou, bom, e também, né, levando em consideração tudo que foi falado sobre potássio, a gente sabe que a cultura do mamão ela é extremamente exigente em potássio, em torno de 700 a 900 quilos por hectare. E realmente, um dos grandes problemas, além da própria salinidade, é a lixiviação. Como que você vê hoje nessas fontes de potássio que estão no mercado e como que você vê isso, né? Como que isso realmente se comportaria hoje dentro de um manejo de fertirrigação? Quais fontes utilizar? Seria usar fontes totalmente solúveis, fontes parcialmente solúveis? Como que você vê isso? No experimento que nós montamos, nós utilizamos algumas fontes de potássio. E uma delas, que vocês vão ver nos resultados, que é uma que demonstrou extremamente interessante com relação à produtividade e qualidade de fruto, é quando você associa uma fonte solúvel, tipo cloreto de potássio, com o polissulfato, que tem uma solubilidade, mas é uma solubilidade mais controlada, né? A sensação que se tem é que o potássio vai sendo liberado de uma maneira mais gradativa, enquanto que o cloreto de potássio ele libera mais imediatamente. Então, você tem uma possibilidade muito maior de você ter uma nutrição mais equilibrada, sem risco de faltar e sem risco de excesso, certo? Lógico que você tem que combinar aí essa aplicação, você tem que tirar um pouco desse cloreto de potássio da fertirrigação e associar a aplicação do polissulfato associado ao cloreto. Eu acho que já tem até no mercado, né, esse polissulfato associado ao cloreto de potássio, e você faz essas aplicações, principalmente no período que você tem mais umidade no solo, e alternando, né, e que é o período de maior demanda de potássio do papai, né, quando você tem um período chuvoso. Então, te permite você associar o cloreto de potássio na fertirrigação, associado ao polissulfato aí, que no caso foi o que foi usado, com resultados muito bons e sem comprometer em momento nenhum o desenvolvimento da cultura. Legal, Ferreguete, eu tenho duas dúvidas, né? A gente discute bastante a questão do potássio, até o Jefinho comentou, né? Do potássio tá lixiviando. Na experiência que você tem aí, você deve trabalhar bastante o solo mais arenoso. O quanto que esse potássio tem lixiviado e em qual CTC você tem trabalhado? E pensando numa fonte, assim, pensando até qual perfil do solo, qual profundidade que esse potássio está indo, e não sei se você tem essa velocidade, o quanto que ele lixivia aí por mês, tal, o quanto que ele desce no perfil do solo,
é uma dúvida. E pensando, Ferreguete, para a gente reduzir essa lixiviação e deixar mais potássio disponível, né, o polissulfato eu vejo uma boa fonte, você já comentou sobre isso, né, para posicionar. Qual que seria a melhor época de aplicar esse polissulfato? E pensando também em desenvolvimento radicular, né, esse polissulfato vai ajudar aí devido a menor índice salino, certo? Queria que você comentasse um pouco sobre esse apanhado aí. Essa questão da lixiviação do potássio, talvez a gente não tenha números para te dar em tantas gramas, tantos quilos. Posso te dar números assim, em termos de análise de solo. Nós temos um problema muito sério, tipo assim, a pior qualidade de fruto do mamão você vai ter no final do período chuvoso. Qualquer descuido no final do período chuvoso, você tem brix baixo, a fruta não tem aquela cor avermelhada na polpa, e isso é muito comum numa fruta colhida agora, nessa época. Fevereiro, março, abril, exatamente porque a gente passa por um período chuvoso e você tem perdas elevadíssimas de potássio devido ao excesso de chuva. Nós chegamos a medir em algumas análises assim, na mesma área, isso até é avaliado estatisticamente, você cair aí, sei lá, 25% até 30% do teor de potássio na análise, com uma chuva aí de 25, 30 milímetros nos solos arenosos que nós temos lá, onde a Calimã cultiva mamão, entendeu? E outra coisa que nós fazíamos a medição disso aí é através da medição da EC da solução do solo. Nós tínhamos extratores da solução a 20, 40 e 60. E quando você tinha um período chuvoso, você via a EC a 60 centímetros subir assustadoramente, chegando a ser maior do que a EC a 0,20, ou seja, mostrando que você tinha uma concentração muito alta de sais lá embaixo, e basicamente nós sabíamos que era decorrente da lixiviação do potássio. Então, a possibilidade de você associar uma fonte, o potássio fica um pouco mais preso nessas camadas superficiais do solo, ele vai liberando de forma mais gradativa e que permite uma absorção quase que simultânea disso aí, você diminui muito esse risco de você lixiviar esse produto. Inclusive, em alguns protocolos de certificação, a gente é obrigado a apresentar esse monitoramento sobre o risco de contaminação de lençol freático, principalmente com o uso de potássio e o uso de nitratos. Então, acho que por isso que essa fonte de potássio, que te possibilita você ter essa liberação mais gradativa, mais natural do solo, te permite você ter aquilo que eu falei, você ter uma nutrição mais equilibrada, com um risco bem mais baixo de perder por lixiviação ou de faltar, né, na planta, e também todos os riscos associados, principalmente à salinidade, que foi o que nós falamos. Então, eu vejo isso aí como, assim, uma possibilidade muito grande na nutrição de frutas com o uso dessas fontes de potássio de liberação mais gradual. Interessante, mais uma questão interessante nessa parte do potássio, até que é acompanhado aí no Brasil todo, né? Há alguns anos já, principalmente culturas onde a gente faz alta aplicação de potássio. Culturas que eu não revolvo o solo, né? Uma delas, aí ficou alguns tempos sem revolver, que acaba usando muito calcário em superfície, uma deficiência crescente de cálcio e magnésio no perfil do solo, e a planta tem acompanhado isso, né? Isso a gente chama, é a clássica inibição competitiva, né? Na nutrição de plantas, né? Onde ela vai absorver o que você dá em maior quantidade, que é o potássio, e às vezes negligencia o cálcio e magnésio. Como é que o produtor tem sentido isso, tem tomado cuidado? Como é que está hoje esse cuidado com o cálcio, principalmente com o magnésio, né? Tanto no mamão como outras culturas que vocês trabalham, a banana, né? Como o próprio café, né? Que vocês estão fortes no café com nilon aí também, né, Geraldo? Acho que tudo esse conceito vale para todas essas culturas, né? Como é que hoje o pessoal tem sentido isso? Inclusive, Fábio, você falou de dois elementos aí, o enxofre e o magnésio, né? O magnésio, então, é fundamental, né? Faz parte da clorofila e sempre foi assim meio que esquecido nas nutrições. Então, o pessoal, por exemplo, mamão, como você disse, praticamente todas as lavouras de mamão são fertirrigadas e irrigadas por gotejamento. É muito raro você encontrar aí um outro sistema que não seja gotejamento em mamão. Eu diria que 90% das lavouras de mamão aí, eu não sei se o Jefinho teria algum número aí, mas nos levantamentos que eu já fiz, até quando eu dava aula de irrigação na faculdade aqui, eu tinha esses números muito próximos na época, principalmente depois da seca de 2015, nós tivemos assim uma corrida muito grande, né, graças a Deus, para o gotejamento. E essas lavouras de mamão, como é gotejamento, todos os produtores hoje praticamente são induzidos a fazer análise foliar, no caso do mamão é a análise de pecíolo.
E isso aí mostra, Fábio, claramente, né, esse problema que você falou. Você tem o potássio e o cálcio, a planta absorve muito o potássio e, às vezes, você tem cálcio até no solo e a planta não absorveu, entendeu? Então, voltando a falar assim, na possibilidade do polissulfato, o que aconteceu? A gente vai ver nitidamente nas análises de solo, você tem uma redistribuição tanto do cálcio quanto do magnésio muito melhor no perfil. É quase que a construção de um perfil mais amigável ao sistema radicular. Então, você tem uma exploração maior de solo por o sistema radicular, além de reduzir, né, quer dizer, necessidade de água. Isso tem acontecido muito, porque é uma preocupação muito grande. É muito difícil, com essa fonte de cloro e de cálcio prontamente solúvel, nós temos aí o nitrato e o cloreto, você conseguir equilibrar. Você praticamente, olha, está baixo o cálcio, o potássio está mais alto. Você aumenta o fornecimento de cálcio, aí dá um desequilíbrio para o cálcio. Você vai meio que a balança meio que vai pendendo ao longo do ano, e você tem dificuldade de ter, assim, 2, 3 meses seguidos com esse balanço do jeito que quer, entendeu? Um mês com pouco potássio, um mês com pouco cálcio, aí aumenta o potássio, diminui o cálcio. Agora, nas análises foliares que nós vimos, quando a gente tem usado essas fontes associadas, você tem esse equilíbrio de potássio, cálcio, magnésio e nitrogênio muito mais fácil. A gente tem conseguido esse equilíbrio muito mais fácil quando você usa essas fontes, né? Uma fonte já prontamente solúvel, né, com solubilidade elevada, e essa outra fonte com essa solubilidade mais gradual, né, um pouco mais lenta ao longo do tempo. Então, isso tem acontecido muito. No mamão, nós observamos muito isso. Na banana também você consegue observar, principalmente em termos de briques, calibre de fruta. Principalmente, a gente acredita isso em função de uma melhor disponibilidade, principalmente de cálcio, magnésio e do enxofre, né? Então, acho que tem sido mais fácil. Mas quando usamos essas duas fontes aí, principalmente cloreto de potássio e o nitrato de cálcio, que são as duas fontes, esse faz de magnésio, você tem dificuldade, você sempre, às vezes, vai ter o excesso de um pouco faltando do outro. Agora, esse equilíbrio natural foi muito mais fácil com essas duas fontes do produto. Perfeito, Geraldo, mas que informações riquíssimas, viu? Já preenchi aqui pelo menos umas 2 folhas de caderno, né? E assim, né, Geraldo, eu sou um pouco suspeito, né? Porque a gente se conheceu aí faz mais de 10 anos, né? Desde a época que eu estava na graduação, e a gente tinha um projeto junto com a Calimã Agrícola, e a gente começa a ver o quanto que a cultura do mamão ela vem evoluindo, sabe? E assim, né, no passado, né, eu via que uma das grandes indagações que tinha, né, sobre a utilização de cloreto era a presença do cloro, né, inclusive pegar e atrapalhar um pouco a qualidade, né, desses frutos, né, a qualidade sensorial desses frutos, né. E aí eu queria te perguntar, né, como que você vê isso hoje, né, com todos os estudos que você tem feito aí nos últimos 10, 15, 20 anos? Não, olha, a quantidade... Eu vou te falar um pouco mais da minha experiência de mamão no Nordeste. É um solo muito arenoso. E você vê a quantidade de radicelas que você mata quando você aplica cloreto de potássio é de doer, entendeu? Então, normalmente a gente associa a aplicação de matéria orgânica antes da fertirrigação, até para tentar fazer um pouco mais de raiz para dar para o cloro comer, para ver se sobra outra para o mamão, entendeu? Então, esse era uma técnica. Tanto que a gente, tipo assim, era muito comum no mamão você adubar, botar 10 toneladas no plantio, em 3 meses. Nós começamos a fracionar a matéria orgânica até para melhorar a qualidade do sistema radicular, principalmente em função do cloreto, entendeu? Porque o uso do sulfato de potássio, ele tem um problema sério de solubilidade. Você coloca ele na água, ele baixa a temperatura e não tem, a não ser que você bote um fogo lá para aquecer, e a solubilidade é muito ruim. Então, o trabalhador lá no campo, quando levava sulfato para ele aplicar, ele torce o nariz. Então, sempre se usou muito cloreto. Tem um dado aí, eu acho que o Fábio até mostrou naquela época que estava faltando cloreto, acho que 14 ou 15% do cloreto de potássio no mundo é usado no Brasil. Então, nós temos assim uma dependência quase que umbilical com cloreto de potássio. Então, o surgimento de novas fontes, enfim, eu acho que assim, para a nutrição de frutas, e principalmente do papaya, eu acho que é algo novo que tem que ser assim comemorado pelos fruticultores. Interessante, Ferreguete. Fica claro, né? Como você falou, o cloreto aí prejudica muito, né? Além da qualidade da fruta,
o sistema radicular também, né, devido à salinidade. Quando a gente pensa em fontes mais, vamos falar, fontes alternativas, como sulfato, eu vejo que o polisulfato é uma boa fonte, né? E pensando no polisulfato, você fez alguns trabalhos, Ferreguete, você acha que seria interessante a gente ter uma solubilidade imediata junto com esse polisulfato? Qual que é a sua visão sobre isso? É aquilo que nós falamos, né? Eu acho que você tem que associar, principalmente quando a gente fala de fertirrigação. Sim. Você tem uma fonte de potássio, tipo assim, nós estamos entrando num período agora de pouca chuva na nossa região. Tá certo que é um período, falando em papaya, de baixa necessidade de produto, mas você tem que colocar alguma coisa. Então, você tem que ter uma fonte solúvel nesse período. Agora, quando você pega aí de setembro, outubro, que a gente começa a ter chuva, você pode praticamente suprimir grande parte desse potássio da fertirrigação e compensar com essa aplicação no solo, certo? Com esse equilíbrio, um prontamente solúvel com o outro que vai liberando gradativamente. Nós testamos 3 fontes. Na realidade, foram 4 fontes. Uma só com polisulfato e outra só com o cloreto. Uma com 70 e 30, outra com 50 e 50. Essa dose 50 e 50, para mim, ela está bem próximo do ideal, entendeu? Eu acho que nós podemos, se quiser fazer algum refinamento aí, pode, mas eu acho que ela já é possível de ser utilizada em papaya e com resultados muito bons. Nós vamos ver quando sair aí o relatório do experimento papaya, que nós tivemos produtividade melhor, fruta, qualidade de fruta muito melhor, diâmetro de caule, algumas coisas assim, que são alguns índices que se medem em papaya para você comparar, então foram bastante interessantes. Então, eu acho que essa combinação do potássio, tipo assim, na veia, com aquele um pouco mais lento, nós vimos isso no fósforo, né, Fábio? Quando começou a surgir, que associou o fósforo solúvel com o fósforo reativo, como é que isso melhorou, né, em termos de rendimento das culturas. Então, eu acho que é o mesmo caminho, eu acho que é uma situação bem parecida, só que o potássio é exigido em doses cavalares, né, quando compara com o fósforo. Então, eu acho que vai ser ainda muito mais vantajoso essa combinação no potássio que foi no fósforo. Geraldo, aproveitando um pouco da sua experiência lá do passado da Calimã, né, e associando agora com avaliações obrigatórias, né, que temos que fazer nesse tipo de experimento, que é o shelf life, né, toda a importância do tempo de prateleira nesse tipo de produto como o mamão, né, a gente vem em casa aqui, 2, 3 dias, o mamão já começa a perder qualidade, né? Como é que é a sua experiência aí, que você pode relatar alguma coisa em relação a esse balanço nutricional, a importância de envolver todos os nutrientes, tudo que você falou daquela marcha de absorção que você trabalha, com essa qualidade, que deve ser uma coisa que o próprio grupo que você trabalhou deve ter se aproveitado muito disso. Então, se tem algum comentário para enriquecer para a gente aqui? Olha, Fábio, olha bem, quando se fala potássio e nitrogênio, é comum. O Jefrinho, quando nós fizemos um experimento, eu tinha uns 10 anos só, né, Jefrinho? Porque agora você já está velho, imagino eu. A relação potássio e nitrogênio, 3:1. Isso sempre se falou, é 3:1. Só que a marcha nos mostrou que não é assim. Você tem um período aí de formação da planta que você pode carregar um pouco mais no nitrogênio. Quando você chega lá na produção, você tem que segurar um pouco o nitrogênio e aumentar o potássio. Então, isso é nítido. Quando você passa aí do 7º, 8º mês, que você começa a fruta a madurar, você reduz um pouco o nitrogênio e começa a melhorar o potássio. Então, se você conseguir, nós chegamos a tipo assim, de 2:1, você vê na marcha lá, ali pelo 13º, 14º mês, quando o papai está, vamos dizer assim, no pique de produção, de necessidade de 4:1, essa relação do potássio com o nitrogênio. E aí sim você observa aquele problema que eles chamavam de polpa mole, que a fruta chegava lá na Europa, os caras apertavam, ela estava flácida, isso praticamente desapareceu quando nós começamos a construir essa relação potássio-nitrogênio, e essa fruta começou a ter, tipo assim, ficar 6, 7 dias na prateleira, ficava pronta amarelinha, e você só cortava, ela estava com a polpa comestível, mas ela não estava mole. E outra coisa, e Brix acima de 12, 13, só foi possível quando conseguimos esse equilíbrio aí, entendeu? E aí sim entra ferro, manganês, o boro, outros micronutrientes que também contribuíram. O enxofre,
Porque você Tá. pega o polissulfato, ele tem lá potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Quer dizer, ele é um prato gourmet já pronto para consumo. Então, isso para a cultura foi muito bom, entendeu? Então, eu acho que isso ajudou e muito, né? Hoje, esse pessoal mais novo do papai, o Zé, o Fábio, o Jefferson, eles não vão lembrar de que um dos grandes problemas de rechaço de exportação de mamão era a fruta mole. Certo? A fruta chegava lá e isso... Hoje, praticamente, não se fala mais nisso em função desse estudo feito com o GAP e que permitiu a gente ter esse equilíbrio melhor de base aí na nutrição. Interessante, hein, Ferreguete? E dentro dessa linha de micronutrientes e de shelf life, né, que o Fábio comentou, a gente tem visto, Ferreguete, aí é mais para culturas, por exemplo, nós temos alguns resultados de uva e a gente tem visto também para tomate, né, que o uso de selênio tem prolongado o shelf life. O selênio ali, ele ajuda, né, a reduzir o síntese de etileno, em alguns casos ele pode substituir enxofre também, alguns aminoácidos dentro da planta, né, e a gente tem visto isso, aí o selênio aumentando o shelf life em algumas fruteiras. Eu queria te perguntar se já fez algum estudo de selênio, se já viu algum resultado de selênio melhorando o shelf life para mamão, se tem alguma novidade aí para quem está nos ouvindo. Não, olha bem. Nós fomos produtor, a Calimã, nós chegamos a produzir mamão orgânico no período. Legal. E outra grande vantagem do polissulfato, por ele não passar para o processamento industrial, ele é admitido na agricultura orgânica, né? Uhum. Isso é interessante. E, na realidade, na agricultura orgânica, a gente fazia análise, né? Silício, selênio, níquel, mas essas análises eram feitas, né? E a gente discutia muito com o pessoal do IBD sobre essa questão não te permitia usar produtos solúveis, mas, tipo assim, na composição da nossa compostagem, nós tínhamos preocupação de colocar esses elementos. E você observava, né, principalmente o níquel, é muito interessante, inclusive da produção de semente. Talvez o Fábio pode até... A gente tinha também a Calimã, nós chegamos a produzir sementes de alguns híbridos. Essa nutrição com esses elementos aumentava a quantidade de semente por fruto, que é o que nós queríamos para a produção de semente, entendeu? Então, quer dizer, eu não tenho muita informação desses produtos aí com relação à nutrição em si, mas eu sei que no orgânico, esses níveis eram avaliados e eram considerados, né, na hora de a gente avaliar o que ia nutrir na análise do material orgânico, entendeu? Legal. Muito bom, Ferreguete. Fábio Vale, Jefinho, mais alguma consideração? Acho que o enriquecimento grande aqui, né? Sempre aprendendo, né? O Ferreguete é uma cultura que a gente tem menos contato, é uma cultura de uma área mais restrita no Brasil, mas eu acredito que vai enriquecer muito esse trabalho que você está fazendo, Geraldo. Vai melhorar com certeza esse balanço de bases aí no solo, né? Vai ser enriquecedor, né? E eu gostaria de agradecer, então, toda essa ajuda que você passou para a gente aí, né? E estamos continuando com as parcerias aí, com certeza, né? Porque nós temos muita coisa para fazer junto aí, porque temos que aprender com quem conhece, né, Zé? Com certeza, Fábio. Todo dia a gente aprende um pouco, né? Jefinho? Ô Zé Marcos, né? Eu acho assim, né? Que, bom, depois de uma aula dessa, é até difícil a gente ter uma frase que realmente define, mas realmente te agradecer, viu, Geraldo? Você foi assertivo em todos os momentos, inclusive, né, pela nossa idade, né? Só que eu sou pelo menos 5 anos mais velho que você, né? Não, olha bem, eu que agradeço essa oportunidade, ficar à vontade num bate-papo. Fábio é um dos meus ídolos. Legal. Bacana. Fábio, eu sempre acompanho os materiais dele, as lives que ele fez no período de pandemia. Então, é uma honra muito grande estar aqui participando. E estamos sempre aqui, Fábio, à disposição. Vamos sim, agora nós vamos para a fertirrigação do mamão, esperando que até o final do ano a gente já tenha alguns resultados. Então, eu agradecer, Jefinho, pelo convite. Espero que tenhamos, assim, contribuído com alguma coisa aí. Nós que agradecemos, Ferreguete, muito obrigado. Se quiser deixar uma mensagem final para os consultores, para os produtores de mamão, de frutíferas que estão nos ouvindo, fique à vontade. E nós que agradecemos aqui a sua participação, né? Agradecer também ao Jefinho e ao Fábio Vale. Fique à vontade para deixar essa mensagem final, Ferreguete, por favor. Eu acho que, tipo assim, para as pessoas que hoje trabalham com nutrição de frutíferas, que como nós falamos muito de mamão, que é a minha área, né?
Mas nós sabemos que a banana, o coco, a uva, frutas de altíssimo, o próprio melão, são culturas assim que dependem de um processo nutricional bem equilibrado para a gente ter essa qualidade que o cliente quer. A gente quer uma fruta doce, bonita, tudo de bom. Então, eu acho que o que tem surgido de muitos produtos novos, mas eu considero assim o polissulfato como assim um grande avanço na nutrição, certo? Eu acho que precisamos talvez desvendar em outras culturas, igual estamos fazendo no mamão, estamos fazendo no café, estamos fazendo na banana, mas eu tipo assim, clamo aos nossos consultores que não deixem de olhar essa possibilidade na hora de pensar na nutrição, entendeu? Eu acho que ele vai conseguir fazer uma nutrição muito boa, com um custo bem possível, né? Bem execuível, e eu acho que é possível melhorar muito a qualidade das nossas frutas, avançando muito aí no que nós chamamos dessa nutrição inteligente, né? Essa nutrição mais equilibrada. Tá certo, muito obrigado, Ferreguete, por compartilhar conosco a sua vasta experiência aí em fruteiras e principalmente na adubação aí do mamão. Parabéns pela contribuição que tem feito pelo setor e também agradecer aqui o Fábio Vale. Muito obrigado, Fábio, e muito obrigado, Jefinho, por mais esse Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição do Brasil. Até a próxima! O Plantcast é uma produção da ICL, Impacto para um Futuro Sustentável.